Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma conversa. Essa conversa ela é muito importante. Se você é alguém que sente desejo de servir a Deus, ajudando pessoas a superar das suas dores, das suas feridas emocionais, sem desviar da espiritualidade, sem abrir mão do que a Bíblia ensina, então você está no lugar certo. A minha conversa com você agora é falar sobre o que é a terapia cristã e por que você precisa dela. Por isso, o objetivo dessa aula, o objetivo dessa conversa é mostrar a você como a fé e a terapia caminham junto e ajudar você a entender a importância de curar suas emoções sem abrir mão da sua espiritualidade. Nessa conversa, nessa aula, nós vamos falar de 3 assuntos muito importantes. Nós vamos trazer muitas informações e orientações práticas que você já pode aplicar às suas dores, aos seus traumas, às suas feridas emocionais e começar a encontrar resultados práticos para a sua vida. E ao mesmo tempo, aplicar, ajudar outras pessoas que estão passando por mesma situação. Nosso primeiro ponto aqui é exatamente entender o que é terapia cristã. Terapia cristã é um processo que combina fé e ciência para nos ajudar a lidar com as nossas emoções e curar nossos traumas à luz da palavra de Deus. Então, o que não é a terapia cristã? A terapia cristã não é um substituto da oração. A terapia cristã não é apenas uma conversa sem transformação. E a terapia cristã também não é algo mundano ou contrário à vontade ou à palavra de Deus. E é importante que você entenda que quando nós estamos a falar de ser terapeuta, nós não estamos a falar de psicólogo, nem de médico, nem de um universitário. Ser um terapeuta não significa ser um médico, não significa ser um psicólogo e necessariamente também não significa ser alguém que tem uma formação universitária. Embora existem psicólogos que são terapeutas. Um terapeuta cristão é uma pessoa que ajuda a pessoa a lidar com os traumas e feridas emocionais à luz de palavra de Deus para encontrar uma vida livre, curada e transformada, alinhado com a vontade de Deus. A terapia cristã é um caminho para entender as suas emoções. A terapia cristã é uma forma de encontrar libertação emocional e espiritual com base na palavra de Deus. É um processo que leva a uma vida emocional e espiritualmente equilibrada, restaurada e plena. Isso é terapia cristã. E qual é a base bíblica para a terapia cristã? A base que eu trago para fundamentar a nossa visão e trabalho como terapeutas cristãos está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. Ele nos diz que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, todo o vosso corpo, alma, espírito, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que nós somos uma unidade que manifestamos, que funcionamos no mundo a partir de 3 forças ou 3 inteligências: o corpo, a alma e o espírito. E quando nós estamos a falar do corpo, nós estamos a falar da nossa parte física, aonde nós sentimos cansaço, aonde nós sentimos dor e aonde nós sentimos prazer. E quando estamos a falar da nossa alma, nós estamos falando das nossas emoções, estamos a falar da nossa mente, estamos a falar do lugar onde forma a nossa personalidade. E quando estamos a falar do espírito, nós estamos a falar daquilo que nos conecta com Deus, a parte que nos permite ter uma relação, uma conexão com Deus. Na nossa formação em terapia cristã, nós falamos de forma detalhada, aprofundada, de cada uma dessas forças ou dessa inteligência. Por que é importante nós entendermos isso? Porque muitas vezes nós entendemos que nossos problemas emocionais são apenas espirituais, que basta uma oração, um jejum, ter mais fé, que a gente resolve tudo. Porém, a Bíblia contraria isso. A Bíblia mostra que nós não somos apenas alma, que nós não somos apenas corpo, que nós não somos espírito, que nós somos uma unidade que manifesta através de um corpo, de uma alma e de um espírito. E cada parte de quem nós somos, ela precisa de cuidado. Observa, o nosso espírito é a parte que nos conecta com Deus,
É de lá que nós recebemos direção e paz para nós vivermos. Já a nossa alma é onde estão as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas vontades e onde formam a nossa personalidade. São coisas diferentes. E o nosso corpo é onde nós sentimos os efeitos do que acontece tanto na nossa alma quanto no nosso espírito. São forças totalmente diferentes que requerem cuidados totalmente diferentes e específicos. Imagine só, todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos algo que marcou a nossa vida. Isso nós chamamos de traumas. Traumas geram feridas emocionais. E essas feridas emocionais, enquanto elas não são resolvidas, elas não são tratadas, elas vão produzir em nós, vão gerar em nós um padrão de pensamento negativo. E isso não é apenas uma questão espiritual, isso é uma questão emocional. Então a alma ela precisa ser restaurada para que o nosso espírito e o nosso corpo encontrem equilíbrio. A segunda coisa que eu quero conversar com você é como as nossas emoções, quando elas são mal resolvidas, quando elas não são tratadas, como elas afetam a nossa vida espiritual e afeta o nosso comportamento, afeta a nossa vida como um todo. Basicamente aqui, o que eu quero conversar com você é o que acontece quando nós ignoramos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por exemplo, você está tendo dificuldade de confiar em Deus. O que pode estar causando isso? A ansiedade. A ansiedade, ela causa essa dificuldade de nós confiarmos em Deus. A falta de motivação para orar e buscar a Deus. O que causa isso? Tristeza profunda. Então, uma tristeza profunda, ela vai nos levar à falta de motivação para orar, para ler a Bíblia. Observa, a nossa vida está sendo afetada por causa das nossas emoções. Observa, a nossa vida com Deus, a nossa vida física, ela está sendo afetada por causa da nossa vida emocional. Raiva e ressentimento. Raiva e ressentimento gera barreiras de relacionamento e na nossa fé. Se eu tenho ressentimento, se eu estou com raiva, eu tenho bloqueios emocionais que impedem a minha relação saudável no mundo físico, mas também eu tenho bloqueios espirituais que me impedem na minha relação no mundo espiritual. Mas nós estamos falando de emoção, nós estamos a falar de sentimento, de pensamento, raiva e ressentimento. E aqui eu trago para a nossa reflexão o exemplo de profeta Elias. Está em 1 de Reis, capítulo 19, verso 4 a versículo 8. Elias era um grande profeta de Deus, era um homem cheio de fé. Porém, Elias chegou um período na sua vida em que ele estava desanimado, deprimido, ou seja, ele enfrentou medo e depressão, ao ponto de Elias pedir a Deus que o matasse, que tirasse ele da circulação. E diante dessa atitude de Elias, Deus não o condenou, Deus não o repreendeu. O que Deus faz? Deus oferece para Elias o cuidado necessário e preciso, nas áreas que ele precisava. Deus não mandou o anjo ir lá para orar com Elias, Deus não levantou outros profetas para interceder para o Elias, porque o que estava afetando o relacionamento de Elias com Deus era medo. O que estava afetando o relacionamento de Elias com Deus era desânimo. O que estava afetando o relacionamento de Elias com Deus era depressão. As suas emoções estavam atrapalhando a sua identidade profética, estava atrapalhando a sua identidade pessoal. E então ele estava confuso. E o que ele precisava naquele momento era cuidado necessário. Então ele precisava de cuidado no aspecto emocional, curar suas feridas, curar suas dores. Ele precisava de força física para continuar a caminhada e ele precisava de voltar a confiar em Deus. E é o que Deus exatamente faz com Elias. Deus primeiro dá para Elias alimento para o seu corpo físico. Deus traz para Elias descanso. Então nós observamos aqui, Deus cuida de Elias física e emocionalmente e agora dá ele força para continuar a sua. Deus não olhou apenas para o aspecto espiritual. Isso nos mostra, nos ensina que Deus se preocupa com as nossas emoções e que Ele deseja, Ele quer curar-nos completamente. Isso envolve curar nossas emoções, nossas dores e feridas emocionais, tratar do nosso corpo físico para que nós estejamos bem e também
nossa vida espiritual para que nós possamos voltar a confiar nele e cumprir a missão que ele nos deu para fazer aqui nesse mundo. A terapia cristã ela nos ajuda a trazer essa restauração com base na fé e na ciência, porque nós entendemos claramente que se a sua alma estiver ferida, isso vai impactar as suas decisões, os seus relacionamentos e a sua fé. Porque se as suas emoções estiverem desequilibradas, descontroladas, automaticamente a sua saúde física e a sua saúde espiritual serão afetados. Por isso, cuidar da alma faz parte do plano de Deus para uma vida equilibrada. Porque Deus sabe que uma alma ferida é uma vida enfraquecida. Ou seja, o cuidado emocional para Deus não é algo apenas opcional, mas é essencial para o nosso bem-estar, para vivermos bem. No nosso terceiro ponto, eu trago para você um pouco daquilo que é o nosso método, a terapia com alma. O que é a terapia com alma? A terapia com alma é um método baseado na fé e ciência para nos ajudar a identificar feridas emocionais que afetam a nossa vida, a aplicar a palavra de Deus, as técnicas terapêuticas para nos curar, de forma a restaurar a sua alma e fortalecer a sua próxima aula. Nós iremos aprofundar em cada etapa desse processo. Mas antes de terminarmos a nossa conversa, antes de terminarmos a nossa aula, eu quero deixar para você exercícios práticos para te guiar a identificar as emoções que podem estar atrapalhando e afetando a sua vida. Pega caneta e papel, escreva 3 emoções que mais afetam o seu dia a dia. Dessas 3 emoções, pergunte para você, qual delas atrapalha mais o meu relacionamento com Deus? Segundo, de onde está vindo essas emoções? Quais são os estímulos que despertam essas emoções em você? Terceiro, o que Deus fala sobre isso na Bíblia? Ou o que a Bíblia fala sobre essa emoção? Bem, se fez sentido para você essa aula, compartilhe, se inscreva no nosso canal, na próxima aula identificar as feridas emocionais e começar o processo de cura. Te vejo lá.